Olá, eu sou o Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de comparação do reflexo motor somático e reflexo motor autônomo. No vídeo anterior, nós falamos que o sistema nervoso autônomo regula a atividade do músculo cardíaco, do músculo liso e também de glândulas. Isso vai preparar o organismo a uma nova situação. Nesse vídeo, nós vamos diferenciar as estruturas dos componentes do reflexo motor somático e também do reflexo motor autônomo. Vamos ver primeiramente essa figura. Neste lado da figura, eu mostro para vocês os componentes do reflexo motor somático. Já nesta porção da figura, eu mostro para vocês os componentes do reflexo motor autônomo. À primeira vista, pode parecer mais ou menos semelhante essas duas estruturas. E verdade, há semelhanças e diferenças entre os componentes do reflexo motor somático em comparação com o reflexo motor autônomo. Vamos primeiramente descrever quais são os componentes desses dois sistemas. Vamos começar a falar a respeito dos componentes do reflexo motor somático. Esses componentes compreendem um neurônio sensitivo, cuja função seria captar uma informação sensorial da periferia e transferir essa informação até o sistema nervoso central. Nesse nosso esquema, nós estamos representando o sistema nervoso central como uma porção da medula espinal. Na medula espinal ocorrerá uma sinapse entre um neurônio sensitivo com o neurônio motor somático. Este neurônio motor somático, por sua vez, sai do sistema nervoso central, sai da medula espinal e volta em direção à periferia do corpo. Neste caso, vai inervar o músculo esquelético estriado. Perceba, então, que o reflexo motor somático é formado por um neurônio sensorial e um neurônio motor. O neurônio sensorial tem como função transmitir a informação da periferia em direção ao sistema nervoso central. Por sua vez, o neurônio motor somático tem como função transferir a informação do sistema nervoso central para a periferia. Se nós olharmos agora os componentes de um reflexo motor autônomo, perceba que há semelhanças. A semelhança seria: o neurônio sensitivo vai captar a informação da periferia. No nosso exemplo, eu usei como órgão efetor uma porção do intestino delgado. O neurônio sensitivo, então, vai captar uma informação sensorial do intestino delgado, levar essa informação da periferia até o sistema nervoso central. Novamente estou utilizando uma porção da medula espinal. Agora veja bem, no sistema nervoso central ocorrerá uma sinapse entre o neurônio sensitivo com um neurônio pré-ganglionar. O neurônio pré-ganglionar, por sua vez, sai do sistema nervoso central e vai fazer uma sinapse antes de chegar no órgão efetor. Como exemplo, eu coloquei uma porção do intestino delgado. Poderia ser o coração, poderia ser uma glândula, ou poderia ser outros órgãos que possuem musculatura lisa. Mas veja bem, sai então um neurônio pré-ganglionar da medula espinal do sistema nervoso central e faz uma sinapse antes de chegar ao órgão efetor. Esta sinapse está ocorrendo numa estrutura chamada de gânglio autônomo. Do gânglio autônomo parte um outro neurônio, este sim em direção ao órgão efetor, a víscera ou a glândula. Este neurônio recebe o nome de neurônio motor pós-ganglionar. Então perceba um detalhe interessante. Quando a gente fala dos componentes do reflexo motor autônomo, há dois neurônios motores.
um neurônio motor pré-ganglionar, ou seja, aquele que sai da medula espinal e vai em direção ao gânglio autônomo. Esse gânglio pode ser tanto um gânglio simpático quanto parasimpático. Neste gânglio autônomo ocorre uma sinapse entre o neurônio pré-ganglionar com o neurônio pós-ganglionar, sendo o neurônio pós-ganglionar aquele que leva a informação motora para a víscera ou para a glândula. Neste caso, então, nós temos 2 neurônios motores. Em relação ao reflexo motor somático, nós temos apenas um neurônio motor. Agora nós vamos ver como ocorre o fluxo de informação entre a periferia para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central de volta para a periferia. Vamos ver isso tanto no reflexo motor somático quanto também no reflexo motor autônomo. Vamos começar com o reflexo motor somático, que é o mais simples. Vimos então que uma informação sensorial na periferia é transmitida da periferia para o sistema nervoso central. Qual informação sensorial? Há várias. Informação luminosa, informação térmica, informação dolorosa, informação de vibração, informação de pressão, informação tátil. Há vários tipos de informações sensoriais. Eu coloquei como exemplo uma informação dolorosa. Por exemplo, como quando espeta uma agulha na ponta do seu dedo. Esse estímulo doloroso vai ser captado por neurônios específicos para perceber estímulos de dor. Este neurônio, após captar esta informação, vai conduzir a informação da periferia para o sistema nervoso central. Esta informação passa da pele, por exemplo, chega até a medula espinal. Na medula espinal, o neurônio sensorial vai ganhar o sistema nervoso central pelo corno posterior do H medular. No corno posterior ocorre a entrada do neurônio sensorial e este neurônio faz uma sinapse com o neurônio motor. Perceba que a sinapse está ocorrendo no H medular. Agora, pessoal, essa transferência de informação sensorial para uma informação motora vai fazer com que o motoneurônio saia do sistema nervoso central. Esse neurônio vai sair pelo corno anterior da medula espinal. Esta informação agora motora vai percorrer desde a medula espinal até o músculo esquelético estriado. No músculo esquelético estriado, nós já aprendemos, inclusive, todo o mecanismo fisiológico da contração muscular. Esta informação vai fazer com que o músculo contraia. Este é o reflexo motor somático. Vamos ver agora como ocorre o reflexo motor autônomo. Vocês vão ver que é muito semelhante em relação ao reflexo motor somático. Da mesma maneira, um neurônio sensorial vai captar informações sensoriais de um órgão efetor, seja uma víscera, seja o coração, seja uma glândula. Esta informação sensorial vai ser transitada da periferia em direção ao sistema nervoso central e, da mesma maneira, ocorre a entrada de um neurônio sensorial através do corno posterior do H medular. No H medular ocorre uma sinapse entre o neurônio sensorial, agora veja bem, com um neurônio pré-ganglionar, uma vez que nós estamos falando do reflexo motor autônomo. Esta sinapse também está ocorrendo no H medular e, da mesma maneira, o neurônio pré-ganglionar sai do sistema nervoso central e vai em direção à periferia, também pelo corno anterior do H medular. Agora, o que vai acontecer? O neurônio pré-ganglionar vai fazer uma sinapse em uma região especializada chamada de gânglio
autônomo. Este gânglio autônomo comunica o neurônio pré-ganglionar com o neurônio pós-ganglionar. Lembrando, ambos são neurônios motores. A partir, então, do gânglio autônomo, origina um outro neurônio. Este é o neurônio pós-ganglionar, cuja função desse neurônio é inervar o órgão efetor, o coração, as vísceras e também as glândulas. Este neurônio pós-ganglionar, portanto, é que vai levar a informação diretamente para a víscera, para o coração ou para a glândula. Agora vamos ver uma animação a respeito de reflexo motor somático e reflexo motor autônomo. A figura mostra os elementos de um reflexo motor somático e um reflexo motor autônomo. Vamos estudar primeiramente como ocorre o reflexo motor somático. Perceba, através de uma estimulação periférica, no nosso exemplo, uma estimulação dolorosa, isto vai estimular um neurônio sensorial que vai conduzir a informação da periferia em direção ao sistema nervoso central. No sistema nervoso central, a informação sensorial entra através do corno posterior do H medular. O neurônio sensorial faz uma sinapse com o motoneurônio alfa no H medular. Essa informação transferida do neurônio sensorial para o neurônio motor sai do sistema nervoso central pelo corno anterior. Esta informação volta para a periferia e vai estimular a contração de um músculo esquelético estriado. Já quando a gente fala do reflexo motor autônomo, perceba que estimulações no órgão efetor, por exemplo, o intestino delgado, faz com que o neurônio sensorial seja estimulado. Essa estimulação passa da periferia em direção ao sistema nervoso central. Da mesma maneira, atinge o sistema nervoso central pelo corno posterior do H medular. No H medular ocorre uma sinapse entre o neurônio sensorial com o neurônio pré-ganglionar, o primeiro neurônio motor. Uma vez estimulado o neurônio pré-ganglionar, esta informação sai da medula espinal pelo corno anterior. Esta informação agora é conduzida até o gânglio autônomo. No gânglio autônomo ocorre outra sinapse. Esta sinapse entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, sendo o neurônio pós-ganglionar aquele responsável para levar a informação para a víscera ou órgão efetor. Isto vai fazer com que a informação motora chegue à víscera, ao coração ou à glândula. Agora revejam a animação a respeito do reflexo motor somático e reflexo motor autônomo. Bom, agora vamos fazer um resuminho do que nós vimos neste vídeo.
Vamos comparar então as características, o que ocorre em um reflexo motor somático e em um reflexo motor autônomo. Se nós olharmos os órgãos efetores, acabamos de aprender que no reflexo motor somático, os órgãos efetores são os músculos esqueléticos estriados. Já em um reflexo motor autônomo, os órgãos efetores são músculo cardíaco, músculo liso e também as glândulas. Vimos também que no reflexo motor somático não há nenhum gânglio. Em contrapartida, no reflexo motor autônomo, há o gânglio autônomo. Esse gânglio autônomo pode ser tanto o gânglio autônomo parasimpático quanto o gânglio autônomo simpático. Isso a gente vai ver no futuro. Vimos que há apenas um neurônio efetor no reflexo motor somático, o motoneurônio alfa, que nós já estudamos a propósito na playlist de contração muscular. Já no reflexo motor autônomo, há dois neurônios motores, o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. Vimos também que no reflexo motor somático há uma especialização do tipo de junção neuromuscular. Já no reflexo motor autônomo, não há nenhum tipo de especialização na sinapse motora em relação ao órgão efetor. E, por fim, nós também aprendemos que no reflexo motor somático, o estímulo sempre vai ser excitatório. Já no reflexo motor autônomo, o estímulo pode ser tanto excitatório quanto também inibitório. Esses tipos de estímulos nós vamos estudar no futuro ainda nessa playlist. A respeito do reflexo motor somático e reflexo motor autônomo, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido esse assunto. Fique conosco, se não for inscrito, se inscreva no canal, nos vemos em breve e deixe aquele like para mim. Muito obrigado e até mais!